Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Na aula passada nós comentamos a respeito da conspiração de Amã contra o povo judeu. Tudo isso dado início devido àquela inimizade que ocorreu entre Mardoqueu e Amã. Amã foi elevado ali no Império Persa, aonde deveria receber honrarias ali dos servos ali em Suzã, aonde Mardoqueu se recusa a honrar ali Amã. Sabemos que há uma inimizade entre eles devido à sua etnia, à sua raça. E quando ele revela a sua origem, que era judeu, nós vamos ver que Amã vai jogar todo o seu ódio para cima de Mardoqueu e também do povo judeu, haja vista que ele era da descendência de Agag, um amalequita. Então, diante da descoberta ali da origem de Mardoqueu, Amã ele conspira, ele trama um meio de exterminar todo o povo judeu. E vai levar o rei a estabelecer um decreto para que no dia 13 do último mês do ano todos os judeus fossem exterminados, desde criança até o idoso. Porém, Mardoqueu, quando ele fica sabendo dessa situação, que é a lição que nós vamos estar comentando, né? Vocês perceberam que o livro de Esther nós estamos estudando por capítulo, nós não estamos desenrolando todo o desfecho do livro em uma lição só, mas nós estamos trabalhando de uma maneira sistemática com os textos. Então hoje é o plano de livramento e o papel de Esther dentro desse plano para que o povo judeu seja preservado desse genocídio estabelecido ali por Amã. Então Esther 4, do verso 5 ao 17, depois de Esther 5, do 1 ao 8, é esse momento difícil que está ocorrendo ali para o povo judeu, que nós vamos estar comentando aqui nesse texto. Então, item 1, o perigoso plano e o temor de Esther. Então, Mardoqueu, quando ele descobre ali o decreto, ele é colocado ao público ali em Suzã e também nas 127 províncias que havia dentro do Império Persa. Nós vamos ver um abatimento ali em Mardoqueu diante dessa situação, o seu lamento, a sua compadecimento diante desse fato. Ele não procura se vingar de Amã, ele não procura fazer uma trama para fazer o mal a outra pessoa, mas ele fica totalmente comovido ali porque era uma rixa, uma inimizade entre ele e Amã, entre Amã e ele. Logo,
Amã leva para um outro campo, demonstrando a sua índole de querer alcançar outras pessoas que talvez, ou melhor, não tinha nada a ver com aquele embate que teve ele e Mardoqueu ali. Então, Mardoqueu, quando ele toma conhecimento desse decreto, nós vamos ver que a primeira coisa que ele faz aqui é se humilhar diante de Deus, reconhecendo a sua fragilidade, a sua insignificância, mas acreditando que Deus é poderoso para reverter esse quadro, essa situação que eles agora estão passando, que ele agora está vivendo. Há um dia determinado para que todo judeu seja morto e os seus bens seja tomado. Então ele vai, diante desse fato, ele vai compartilhar o que? O seu sentimento, o seu estado de miséria, de comoção, de lamento, de choro ali com Esther. Então muitas vezes nós passamos por situações como essa e nós temos que ter na nossa caminhada pessoas em quem nós acreditamos, pessoas que nós possamos ter um ombro amigo, possamos fazer um desabafo, possamos ali dialogar, compartilhar o que é a nossa dificuldades. Então ele se coloca ali de pano, de saco, né, e vai até a porta de Esther. A princípio, Esther não está entendendo o que está se passando, mas ela tenta fazer com que Mardoqueu mude as suas vestes, mas ele recusa, e ela vai mandar um dos seus servos que atendesse, né, que atendia ela para descobrir a causa disso tudo. E Naamã vai mandar uma cópia do decreto, vai relatar o fato para ela. E a princípio nós vamos ver ali uma recusa de Esther em tomar uma iniciativa diante daquela situação, porque Mardoqueu queria que ela intercedesse, que ela fosse junto ao rei ali interceder pelo seu povo. Mas o que nós vamos encontrar no texto, vamos ficar surpreendido, é que ela se demonstra ali temerosa, né, em chegar diante do rei, porque fazia 30 dias que ela não tinha contato com ele. E dentro da lei dos persas, nenhum homem ou mulher poderia chegar ao aposento real diante do rei se não fosse chamado. Então ela já fazia muitos dias. E ela disse: olha, se eu for eu vou morrer. Então fica difícil. Mas Mardoqueu, ele acreditava que o trabalhar de Deus tudo tem um propósito na vida dos seus servos. E ele manda dizer a Esther, dizendo o seguinte: você chegou a esse tempo, a essa posição. Quem sabe não foi para isso que Deus o exaltou e te colocou nessa posição. Agora você fique sabendo. É uma oportunidade que você tem. Se você não quiser ajudar, socorro virá de outra parte. Mas não é porque você está no palácio que você vai escapar. Então, meus irmãos, tem muitas pessoas que querem se segurar diante de um braço político, diante de uma mão de homens, mas eu quero dizer, né, que nenhum amparo
ou ajuda existe diante de fatalidades. Há coisas que somente Deus faz, Deus resolve, Deus pode. E ela entende. Diante dessa chamada de Mardoqueu, ela fala, é o seguinte, eu vou me apresentar ao rei. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Só que é o seguinte, vamos jejuar durante 3 dias. Um jejum total. Nem água e nem comida deveremos provar. Você procura todos os judeus que há em Suzã para que eles também façam isso. Que eu vou chamar as minhas servas e nós também vamos estar nesse propósito. Buscando a Deus, clamando a Ele pela sua misericórdia, pelo seu favor. Então ela envolve Mardoqueu também nesse propósito, nesse clamor. E ao passar de 3 dias, ela se apresenta diante do rei. E quando ela chega diante do rei, nós vamos ver o agir de Deus, né? Porque ela é recebida. O rei, ele estende o cetro em sua direção e ela toca com a mão no cetro, dizendo que está permitido que a sua presença, a sua entrada diante do rei. Então o rei vai falar para ela, né, qual é a sua demanda, qual é o seu pedido. Pode fazer que certamente eu vou atender. E aqui nós vemos o que Esther agora agindo de sabedoria, de prudência. Ela fala, é o seguinte, meu rei, eu vou fazer um banquete amanhã para ti e convida também Amã para estar neste banquete. E eu vou fazer um pedido para o Senhor. Então, ela buscou a Deus, Deus deu a ela o que? A estratégia, a maneira de agir. E ela, de uma maneira muito sábia, muito segura, ela não foi precipitada em apresentar a sua demanda. Mas ela espera um momento oportuno, porque ela estava crendo que Deus estava trabalhando. E na próxima aula nós vamos comentar sobre a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu, porque diante daquelas 24 horas que vão ocorrer, meus irmãos, nós vamos ver Deus trabalhando em prol do seu povo, em favor ali de Mardoqueu. Isaías 64:4 diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, diante de situações difíceis, nós temos que aprender o que? A confiar e a depender exclusivamente de Deus, porque somente Ele pode fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, até uma próxima oportunidade, até um outro momento, Deus assim permitindo, fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.